receber aqui da American Buzz, um kit bem legal, ansioso aqui. Kit Soft Gloss aqui, discos, Soft Gloss, pasta Eagle Diamond, nano polimento aqui, Epigloss, tiras Epigloss, nosso kit aqui, ó, discos de pelo de Marta, borracha, Twist Gloss, né? Bem interessante aqui. Bem, eu acho que com isso aqui a gente está pronto aí para fazer o nosso polimento perfeito. Vou fazer e vou mostrar para vocês. Hoje o papo será sobre o meu polimento perfeito. Na verdade, sobre o meu acabamento e polimento perfeito. A primeira coisa que temos que saber é que para termos um polimento perfeito, a resina tem que estar extremamente bem feita, bem polimerizada. E nós começamos aqui com nossos discos de lixa, né, do kit Soft Gloss. Eu começo sempre com um disco mais grosso, dando o quê? Um acabamento, né? Eu faço o acabamento, seco, tiro o excesso e depois eu risco. Para quê? Para eu avaliar a área plana. Então eu faço um risco com um lápis, né, das arestas marginais, para eu perceber a minha área plana. Percebo que o 11 está muito mais largo e com o lápis de outra cor eu diminuo a área plana. Volto para o meu disco e removo, trago a aresta, a crista um pouco mais para o centro, diminuindo a minha área plana. Ainda com disco grosso, vou avaliando, tirando, fazendo um acabamento mais grosseiro, né? E ajustando os ângulos, né? Fazendo os 3 ângulos, as 3 angulações na vestibular, visto nessa visão mais lateral, fazendo a inclinação cervical, média e incisal. E faço esse acabamento para quê? Melhorar e delimitar a minha área plana. Após delimitada a área plana, observando aqui em vários ângulos, eu acho importante observar pelo ângulo incisal, vestibular, lingual, mesial, eu começo a trabalhar com esses discos Soft Gloss aqui do kit da América de outras granulações, indo de uma granulação mais grossa por uma granulação mais fina, onde eu dou um acabamento e já inicio um certo polimento. E trabalho com todas as granulações existentes, né? Eu trabalho com granulação rosa, fina, extra fina, até eu ter um certo brilho. Só que isso vai me dar uma superfície brilhosa e muito lisa, sem textura, e que não é o ideal, principalmente quando eu quero ter um aspecto mais natural. Então, depois de deixar a área plana do tamanho certo, tanto no sentido mesodistal quanto no sentido cervicisal, eu começo a fazer os sulcos de desenvolvimentos horizontais e verticais. Posso marcar com um lápis vermelho, um lápis próprio ou não. E com uma broca da American aqui 3118, eu começo a fazer os sulcos de desenvolvimento, onde eu vou dar uma textura, nesse caso dividindo a face vestibular em 3 lóbulos de cada dente. Então eu faço 2 sulcos, um mais para mesial, outro mais distal, 2 sulcos em cada dente. Gosto muito da 3118, né? É a que eu estou usando a broca F para fazer esse sulco de desenvolvimento. E neste momento eu começo a definir os 3 lóbulos do meu incisivo central: o lóbulo mesial, o lóbulo mediano e o lóbulo distal. Após essa delimitação, eu começo a fazer uma textura horizontal para definir as periquimáceas. Claro que a gente tem que ver, cada dente é um dente, né? Neste caso, eu estou tentando reproduzir um dente onde eu tenho muita textura e brilho. E depois, com uma broca com uma ponta mais arredondada, eu vou começar a fazer as texturas horizontais, tanto num dente quanto no outro. Nesse momento, já tenho a área plana delimitada e agora os 3 lóbulos, divididos pelos sulcos verticais, e agora eu faço a textura horizontal. Após a textura feita, eu umedeço. Agora eu inicio uma redução dessa textura, né? Uma redução com os polidores de resina ultra gloss. Pode ser de diferentes granulações, dependendo do que eu quero. Se eu quero reduzir muito a textura, eu posso usar o mais grosso ou já entro com o mais fino. E aí eu começo a redução, removendo um pouco a textura que eu fiz e numa ordem decrescente, dos mais grossos para o mais fino, tentando dar um brilho sobre os picos da textura. Então, nesse momento, eu já tenho a minha área plana feita, eu já tenho a minha texturização e eu já tenho, sim, um brilho superficial, dado pelo meu kit Ultra Gloss. Agora, eu entro com o Twist Gloss, que eu adoro. Uma coisa importante é que o Twist Gloss tem que rodar no sentido horário, tá? Ele tem só um sentido, cuidado, senão você estraga, e sempre com a superfície umedecida. Vou usar o marrom, que é o médio, e posteriormente o Twist Gloss verde, para eu já começar
para abrir o brilho da resina composta. Para a superfície proximal, eu vou usar aqui o meu Epigloss. É fantástico, uma tira que dá um polimento muito interessante. É muito legal porque eu posso tirar o tamanho que eu desejar, não precisa ficar preso a um tamanho menor ou maior. Vou nas proximais, de cada proximal, deslizando entre proximais, dando um acabamento e já iniciando o polimento da mesial e distal de cada dente. E aí eu já tenho um polimento que essa área é uma área que, se não for bem polida, ela vai pigmentar com o tempo. Então aqui com as disquinhas, entrando com cuidado para não remover o ponto de contato, e vou dando esse brilho bem interessante, esse polimento, esse acabamento, e posteriormente, já com o dente quase todo acabado, volto com o meu Twist Gloss e já entro já para dar o polimento com o Twist Gloss verde, abrindo o brilho sobre a texturização. Então já tenho toda a delimitação, a área plana, as 3 inclinações, sempre umedecendo, tem que estar no sentido horário e úmido, e isso vai dando um brilho muito interessante. Vou mudando de posição, mudando de observação, até para que entre a borracha do Twist Gloss nos sulcos, nas periquimáceas, não só nos picos, mas também nas regiões mais profundas dos sulcos, tanto vertical quanto horizontal. E por último, mas não menos importante, eu pego minha pasta nanodiamantada para polimento, a Eagle Diamond Pasta, com a minha escova pelo de cabra, para dar o polimento final. E aí sim, eu vou ter um polimento tanto nos picos quanto nos vales, quanto nas áreas mais planas, quanto nos sulcos, E passo ele em toda a direção, tanto no sentido mais horizontal quanto vertical, tentando entrar nas ameias, nas proximais dos dentes, com uma velocidade compatível, e dou todo o acabamento necessário e tendo aqui um resultado já bem interessante. Lavando, o resultado final, passando uma gaze para remover, secando bem e observando meu dente em todas as posições, observando que você tem brilho e textura, como é um dente natural, porque não é completamente liso. Então, neste caso, com essa sequência, a gente consegue uma coisa muito interessante nas nossas resinas, que são a textura vertical e horizontal com o brilho condizente com o dente natural.